A paz, meus irmãos, em Cristo Jesus. Quero deixar uma palavra para você sobre a fé. Convido você a tomar Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, a parte B. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela dirá: nada vos será impossível. A fé é uma palavra tão pequena, mas que faz toda a diferença em nossa vida espiritual. Jesus vai falar que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda, ele é a metade do tamanho de um grão de feijão. Se você tiver o mínimo de fé na pessoa de Jesus, na presença de Jesus, nós poderemos fazer com que coisas grandiosas sejam transformadas em nossa vida. Por isso nós precisamos alimentar a nossa fé. E como nós alimentamos a nossa fé? Nós alimentamos a nossa fé tendo uma experiência diária com o Senhor, através da oração, através da meditação da sua palavra. São Paulo vai falar que a fé, ela vem pelos ouvidos, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Por isso nós somos chamados a alimentar a nossa fé, a crescer na fé, de maneira que a fé possa transbordar em nossa vida quando nós começamos a praticar a nossa fé, a colocar a nossa fé em ação. Nós precisamos ter uma fé carismática. A fé carismática é aquela que crê que Deus irá intervir. Fé é você primeiro colocar os pés, sabendo que Deus colocará o chão. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, é a demonstração das realidades que não se veem. Nós temos um exemplo claro na Bíblia, de Pedro. Quando ele vê Jesus, Jesus vai falar para Pedro: vem! E Pedro vai andando sobre as águas. Ele anda pelo poder sobrenatural da fé. Mas no meio do caminho, Pedro ele tira os olhos de Jesus e ele vai olhar para as tempestades, para as ondas. E quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele afunda. Aí Pedro clama novamente por Jesus e Jesus vai salvá-lo, estendendo a sua mão. Assim somos nós. Quando nós voltamos os olhos para Jesus, nós andamos sobre as águas, nós vivemos o impossível, o sobrenatural de Deus. Mas quando nós tiramos os olhos de Jesus, automaticamente nós afundamos. Qual é a realidade na sua vida que hoje parece impossível? É uma enfermidade? É um vício? É uma situação familiar? É um emprego que você está buscando? Eu quero desafiar você agora a exercer a sua fé. Se você puder, feche um pouquinho os teus olhos, coloque a mão no seu coração agora e pela fé, invoque o poderoso nome de Jesus. Coloque toda a sua confiança nele e ele tudo fará. Eu quero profetizar na sua vida por meio da fé. Você verá diante dos seus olhos que para Deus nada é impossível. Creia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.